Oi gente, tudo bem? Vou falar sobre livros hoje. Vou atualizar vocês do que eu li recentemente e também mostrar algumas compras que eu fiz de livros. Eu não sou o tipo de pessoa que entra numa livraria e compra 3 livros de uma só vez, mas dessa vez foi uma exceção porque teve um motivo especial. Acontece que no mês de dezembro, mais ou menos, eu vou viajar pro exterior e eu vou pro Caribe. Por que eu fiz isso? Eu vou pra uma cidade que chama-se Punta Cana e é bem menos zoeira do que Cancún, se é que dá pra entender. Uma coisa bem mais família. E como Caribe é basicamente praia, mar e sol, eu acho que é um lugar bem propício pra ler. Então eu comprei 3 livrinhos e eu vou mostrar pra vocês. Falando sobre livros, eu só queria também comentar que eu criei uma conta no Scooby e se você quiser me adicionar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos direto ao assunto, falar dos 3 livros que eu comprei lá. Primeiro, As Vantagens de Ser Invisível, da editora Rocco. Por que eles fazem capas com fotos de filme, gente? Eu acho isso muito broxante. Na verdade, eu sei por que eles fazem isso, é pra vender. Mas eu odeio porque tira totalmente a minha capacidade de imaginar os personagens. Então quando eu leio, eu vou imaginar exatamente a Emma Watson, o Percy Jackson e esse cara aqui. Enfim. Eu não sei direito do que se trata, mas pelo que eu entendi, esse carinha aqui, o Percy Jackson, ele é meio isolado na escola, não tem amigos, e ele conhece depois esse grupinho aqui, e a partir daí a vida dele meio que começa a mudar pra melhor, ele começa a aprender coisas novas. Eu li tantas críticas negativas quanto positivas, então o negócio é ler sem esperar muito, sem expectativas, pra não se decepcionar. O próximo livro que eu comprei foi Um Artista da Fome, e A Construção, são 2 em 1, e é um livro do Kafka. Esse aqui eu não tenho a mínima ideia do que se trata, mas como qualquer outro livro do Kafka, eu tenho certeza que é uma coisa muito amargurada, uma coisa bem hardcore, no sentido de ser angustiante e aquela coisa que você sente vontade de pular da ponte. Então, legal, é uma ótima leitura para as férias, né? E o último livro é Pulp, do Bukowski. Pois é, Bukowski, vocês já escutaram falar sobre ele? Acho que eu nunca falei dele aqui, né? Na verdade, eu já comecei a ler, tô no começo, mais ou menos na página, exatamente na página 43, e era pra eu estar lendo outro livro, era pra eu estar lendo Viagens na Minha Terra, mas esse livro é muito insuportável. Puta livro chato, gente, nossa. Talvez Viagens na Minha Terra seja um daqueles livros que começa a ficar interessante do meio pro final, mas o problema é que eu não cheguei no meio, então eu não posso dizer. Como eu ia dizendo, eu comprei Pulp e é basicamente um romance policial, um romance de detetive. Quando eu terminar de ler, eu conto pra vocês e falo as minhas percepções. Eu queria mostrar um livro que eu também não li, provavelmente só vou ler ano que vem, mas eu tenho que mostrar porque, gente, ele é o livro mais lindo que eu já comprei na vida. Eu peguei esse livro num daqueles espaços da prefeitura de troca de livro, então foi realmente um belo achado. Você nunca ia achar um livro desses na Saraiva ou na Livraria Cultura. Pra começar, ele é de capa dura. Eu esqueci de mencionar, né? São Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Deem uma olhada na estética desse livro. Pra começar, já tem todo esse cenário gótico, bem Edgar Allan Poe mesmo. E também a gente tem uma foto do autor, todo gato aqui. Tem mais ou menos umas 15 histórias e algumas delas, algum desses contos coincidem com um livro que eu já li dele. Como, por exemplo, Gato Preto e Nunca Poste Sua Cabeça com o Diabo. Mas a maioria são contos que eu realmente não conheço e estou muito ansiosa pra ler. Agora eu vou falar dos livros que eu já li. Eu vou falar de 4 livros, começando por A Culpa é das Estrelas, do John Green. O primeiro livro que eu li do John Green, e de tanto que eu escutei falar nas redes sociais, eu fiquei com muita vontade. Eu vou discordar da maioria e vocês provavelmente vão me matar. Eu achei um pouco apelativo, um pouco um toque de Nicholas Sparks, sabe? Eu sei que é detestável comparar John Green com Nicholas Sparks, mas eu acho que ele apelou um pouco porque a história em si já é apelativa. É sobre uma garota que ela tem câncer e ela se apaixona por um garoto que também é doente. Qual a probabilidade disso não ser triste, de não ser piegas? É claro que o John Green, ele tenta ao máximo não deixar a coisa melodramática. Ele não cria, assim, um amor surreal,
aquela coisa vou morrer por você, Romeu e Julieta. Mas por outro lado, às vezes eu sentia que eu tava vendo filme adolescente, sabe? Porque tem aqueles diálogos fofos, todos marcadinhos. É realmente difícil explicar, só ler pra entender mesmo. Mas apesar disso tudo, apesar desses clichês, foi um dos melhores livros que eu li no ano. Porque o John Green, ele trata a morte de uma maneira muito diferente. Uma maneira sem mistificação, sem aquela ideia tão sombria. Ou seja, ele trata a morte de um jeito bem real. É um daqueles livros que quando você termina realmente te faz pensar muito. E fora isso, tem uns trechos também bem interessantes ao longo do livro. Tanto que eu coloquei alguns post-its aqui. Outro livro que eu li foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu não vou comentar muito sobre esse livro, porque a Tati Feltrin, ou Feltrin, ninguém sabe pronunciar o sobrenome dela. Então, ela fez um vídeo já sobre esse livro, A Revolução dos Bichos, e ela explicou muito bem. Eu vou falar assim de uma maneira bem em suma. Revolução dos Bichos é uma crítica bem explícita, né, do autor sobre a Revolução Russa, a Revolução Socialista. Então aqui a gente tem uma fazenda que ela é administrada por um ser humano, o Jones. E nessa fazenda a gente tem porcos, cavalos, gatos, enfim. E esses animais, eles começam a se sentir injustiçados. Então eles resolvem se rebelar para criar uma sociedade mais igualitária. Só por aí você já percebe a ironia, né? No desenrolar da história, eles vão criando medidas para tentar fazer com que isso seja eficaz. Mas você vê que isso não dá certo, nem um pouco. Uns animais sempre acabam tendo mais poder que os outros. E é interessante também que, como a Tati tinha explicado, cada animal meio que representa uma camada da sociedade. É um livro realmente genial. E é um daqueles livros também que tem que entrar pra lista de todo mundo dos livros que vocês têm que ler antes de morrer. Próximo livro são quadrinhos e chama-se Maus. E, cara, é muito legal. Como vocês podem perceber, tem um gato nazista. E esses ratos são judeus. De certa maneira, meio que conversa com a Revolução dos Bichos, se você for parar pra pensar. Ou não, não sei. Mas sim, como vocês já podem supor, é sobre Segunda Guerra Mundial, nazismo e coisas do gênero. Aqui os alemães são representados por gatos, os judeus por ratos, os poloneses por porcos e os americanos por cães. Nesse livro a gente tem um relato de como o pai, que é judeu, desse personagem principal, ele consegue fugir dos campos de concentração, como ele consegue sobreviver mesmo à guerra. Com esse livro eu tive uma ideia mais real de tudo aquilo pelo qual os judeus passaram. Assim, desde o começo mesmo, desde como eles começaram a ser isolados, desde aquele preconceito até o extermínio. É um livro, assim, bem chocante, mas ao mesmo tempo eu sei que também vai soar meio estranho, mas é divertido de ler. Porque, embora o tema seja pesado, são quadrinhos. Então, eu não sei, eu gosto de apreciar as imagens e tal. E o último livro é O Perfume. A primeira vez que eu escutei falar realmente do Perfume foi por uma sugestão de uma amiga. Ela já tinha lido faz muito tempo e na época ela me disse que foi um dos melhores livros que ela já leu. E esse livro aqui, vocês também podem ver que tem uma aparência meio diferente. E isso tem motivo, é porque eu comprei no sebo. Perfume é sobre a história do Grenouille. Ele nasce em Paris no século XVIII. Então imaginem, naquela época Paris era imunda, imunda mesmo. O personagem literalmente nasce em meio à feira, em meio a peixes podres, a vermes, a esgoto. Então, eu não sei se é exatamente por causa disso, mas ele desenvolve um olfato apuradíssimo. Logo de cara, a mãe tenta abortar, ela é descoberta e prendem ela e tal. Assim, o Grenouille, ele passa por diversos orfanatos e outros lugares a mais. Mas mais ou menos da adolescência, ele começa a desenvolver o gosto por tentar capturar essências. Ou seja, como ele tem esse olfato fora do normal, ele quer tentar realmente capturar o aroma. Então, aos poucos, com a ajuda de outros, obviamente, ele vai descobrindo essas novas técnicas. E o Grenouille chega a um ponto de tanta obsessão que ele quer começar a capturar as essências de pessoas. Ou seja, é como se cada pessoa tivesse seu próprio cheiro. Então, ele começa a escolher certas garotas que têm sempre um tipo de perfil, elas são sempre virgens e com aquela beleza delicada.
e ele começa a matá-las com o objetivo de, no final, misturar todos esses perfumes e criar o perfume. É o perfume que vai fazer com que ele consiga dominar o mundo. E pelo que eu entendi também, o perfume é como se fosse um tipo de amor líquido. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham achado a história interessante, tanto quanto eu achei, porque realmente é um livro incrível. E o jeito que o autor descreve os aromas é muito bem elaborado, porque se a gente for parar pra pensar, o olfato é um dos nossos sentidos mais subestimados. Enfim, gente, é isso que tem pra hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Já sabem, né, se vocês leram algum destes ou também outros livros que vocês acharam legais, comentem aqui embaixo e eu também ficaria muito feliz se vocês avaliassem o vídeo positivamente, é claro. Então se cuidem e até o próximo vídeo. Beijos!